Pessoal, bem-vindos a mais um simulado do Maratona Concursos, certo? No simulado, segundo simulado nosso, e agora nós vamos responder para vocês. A primeira questão, pessoal, ela nos diz assim: João está realizando uma ronda noturna e encontra um colega de trabalho sofrendo uma crise convulsiva. Ele está se debatendo no chão, os membros se contraindo involuntariamente, os olhos revirados. Qual das seguintes ações João deve realizar? Bem, pessoal, perceba nesta questão que ele está perguntando qual dos procedimentos João deve realizar. Quem é João? João provavelmente é um vigia, certo? Ele trabalhando, ele encontra o seu colega sofrendo uma crise convulsiva. Então, pessoal, o que é que João deve fazer? Vamos analisar as questões aqui. Letra A diz: colocar algo macio, como uma toalha dobrada, entre os dentes da pessoa para evitar que ela morda a língua. Pessoal, durante, certo, uma crise convulsiva, não é recomendado colocar uma toalha dobrada entre os dentes da pessoa, certo? Não é colocado nem colocar a mão ali dentro da boca da pessoa, porque ela pode morder tua boca, ok? Então, este item não é o nosso item correto, beleza? A letra B diz: caso a boca da vítima esteja sangrando, é fundamental mudar a posição dela para conter o sangramento. Uma pessoa que está sofrendo crise convulsiva, você não deve movimentar ela. Se estiver sangrando, naquele momento você não vai, certo? Tentar conter o sangramento, ok? Porque você pode causar uma lesão naquela pessoa. O que você deve fazer é tirar os objetos de perto, por exemplo. É uma ação que você deve fazer para ela não se ferir. Mas movimentar ou mudar a posição dela está incorreto também. A letra C diz: após a crise, deve-se oferecer um medicamento urgentemente? Não, pessoal. Depois da crise, você não deve oferecer nenhum medicamento, certo? Quem deve oferecer algum medicamento ou alguma coisa é o socorro, porque você não é especializado para isso. Beleza? Então nos restou a letra D, que diz: após a convulsão, é recomendado lateralizar a cabeça da vítima. Isso mesmo, pessoal. Após a convulsão, pode sim ser lateralizada a cabeça da vítima, ok? Então essa daqui é uma atitude correta após a convulsão. Veja que é após, não é no momento da convulsão. No momento da convulsão não posso ficar movimentando a vítima, ok? Então vamos para mais uma questão. Nos diz essa é a segunda questão. Alguns ambientes de trabalho podem apresentar riscos aos trabalhadores. Diante disso, a segurança no trabalho é fundamental para prevenir acidentes. Nesse contexto, qual o nome do grupo formado por representantes da empresa e dos funcionários que tem como objetivo principal prevenir acidentes, doenças e assédio no ambiente de trabalho? Perceba, pessoal, essa questão aqui é uma questão, assim, eu considero ela fácil. Claro, ela é fácil se você estudou a NR6. Lá na NR dos EPIs você vai ver, certo? Você pesquisa depois aí na sua casa, bota no Google NR6 e lê ela, porque ela cai muito na prova e é muito importante. Tem muitas questões dela aqui, certo? Nesse simulado. Então vamos perceber. Ele está perguntando sobre qual o número do grupo formado por representantes da empresa e dos funcionários que tem como objetivo principal prevenir acidentes, doenças e assédio no ambiente de trabalho. Então esse grupo, pessoal, ele é responsável por prevenir acidentes, doenças e assédio no ambiente de trabalho. Então só por essas palavras aqui, você já conseguiria responder essa questão. A letra A diz: Comissão Avaliadora de Saúde e Segurança do Trabalho. Não, pessoal, não é isso daqui. Não é. Isso daqui foi algo criado por mim. A letra B diz: Comissão de Segurança e Higiene no Trabalho. Também não, pessoal. Também não é. E não existe essa daqui. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Opa, olha só, eu disse que o grupo é responsável por prevenir acidentes, beleza, e doenças, assédio no ambiente de trabalho. Olha só as palavras-chave aqui, ó: prevenção de acidentes e assédio, portanto, a CIPA. Grave isso, a CIPA é o grupo responsável por fazer a prevenção de acidentes e assédios. Letra D diz: Comissão de Conscientização e Prevenção de Acidentes. Não, pessoal. Então essas aqui serviram mais como distratores para vocês. Se você não sabia, agora você sabe a resposta. A terceira questão diz assim: os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs,
são fundamentais para garantir a segurança dos trabalhadores em diversos ambientes, enquanto o equipamento de proteção individual, o EPI, oferece proteção individualizada. O EPC atua de forma mais ampla, protegendo um grupo de pessoas ou determinado espaço. Diante disso, leia cada afirmação e marque verdadeiro para verdadeiro ou F para falso. Então, eu quero que você tenha muita atenção nessa questão. O primeiro item diz, como exemplo de EPCs, há os extintores de incêndio, balaclava e devida proteção de partes de máquinas e equipamentos. Nessa questão aqui, apenas, olha só, vamos analisar. Os extintores de incêndio são EPCs? São EPCs. A balaclava é um EPC? Não, a balaclava ela é um EPI, ok? Ela é um equipamento de proteção individual, é como se fosse uma máscara, certo? A balaclava é como se fosse uma máscara, usada ali, por exemplo, em regiões ou em locais que você trabalha com exposição ao gelo, por exemplo, você também pode usar ela para proteger só a parte da face do pescoço. Agora, a proteção de máquinas e equipamentos sim é o EPC, porém, temos um EPI aqui, que é a balaclava, portanto, esse item não está correto. O segundo item diz, as medidas de proteção individuais, como EPIs, devem ser utilizadas quando esgotadas as possibilidades de medida de proteção coletiva ou de forma complementar destas medidas. Pessoal, esse item está correto ou está errado? Esse item está correto, pessoal. Por que ele está correto? Porque ele diz que o EPI ele deve ser usado de forma complementar quando as possibilidades de proteção coletiva forem esgotadas. E isso é verdade, pessoal. Ou seja, em último caso, última análise, deve-se usar o EPI. Primeiro vai tentar se usar o EPC. Se o EPC não for suficiente, utiliza-se o EPI. O terceiro diz, prover as condições necessárias para que o trabalhador mantenha o seu EPI higienizado e em condições de uso. É obrigação do fabricante do equipamento? Não, pessoal. Não é obrigação do fabricante do equipamento. É obrigação do empregador. Ok? Então, é o empregador que deve fazer essas condições necessárias. Então, esse item aqui está falso. Beleza? Nos diz assim o próximo item. Constitui exemplos de equipamento de proteção individual, luvas, capacete, colete à prova de balas. Está corretíssimo. Todos são. Ok? Então, nós percebemos que os itens são verdadeiro e falso. Constituindo a letra, ou na verdade é falso, verdadeiro e falso. Beleza? Então vamos aqui para a próxima questão. Essa questão aqui é muito boa. A banca Consulpan está cobrando muito essas questões aqui nas provas. Ok? Então deve-se ter muita atenção. O boletim de ocorrência BO constitui um documento de suma importância no âmbito jurídico policial, servindo como registro oficial de diversas ocorrências, tais como crimes, acidentes e desaparecimentos. Através dele, é possível acompanhar a tramitação de cada caso, desde a sua instauração até a conclusão. Em muitos locais, o registro do BO pode ser realizado de forma online, com exceção de... Então, está pedindo a exceção, ok? Letra A diz latrocínio. Letra B diz acidente de trânsito sem vítima ou lesão corporal. C, maus tratos aos animais. D, preconceito, a raça ou cor. Qual desses é, pessoal, que não pode ser feito de forma online? Qual o BO? É a letra A, pessoal. Latrocínio, ok? Estupro, por exemplo, também não pode ser feito de forma online. E se uma pessoa está andando com porte de arma ali, ok? Andando com arma de fogo, quer dizer, não pode também. Então, esses BOs aí não podem ser feitos de forma online, porque o restante aí sim. Um acidente de trânsito, maltrato aos animais, preconceito, raça e cor. Beleza? Então a letra A é o nosso gabarito. Por conceito, a quinta questão diz: o vigia é um funcionário que tem como atribuição vigiar, zelar, guardar, através da observação, patrimônio alheio com a finalidade de inibir ou detectar tentativas de crimes contra o patrimônio. Sobre segurança no trabalho do vigia, assinale a alternativa incorreta. Perceba que ele pede o item incorreto. A letra A diz: vigia e vigilante, facilmente confundidos, são duas funções distintas com atribuições diferentes. Isso é verdade, pessoal, portanto não pode ser o nosso gabarito. Letra B diz: o vigia atua de forma preventiva, não oferece resistência frente a uma ação criminosa, tendo por conduta acionar o reforço policial. Isso é verdade, o vigia não vai agir frente a uma ação criminosa.
Letra C diz: para o vigia não exige um curso de formação específico e ele não pode portar arma durante sua jornada de trabalho. Isso é verdade, o vigia não pode portar arma durante a sua jornada de trabalho e não há um curso específico também. Letra D, o vigia desempenha atividade de observação e fiscalização do local e é sua função oferecer proteção e segurança às pessoas e é responsável pelo primeiro confronto. Opa, aqui já torna o item totalmente errado. Primeiro confronto, ok? Segurança das pessoas. Então esse item aqui é o nosso item correto. Isso daqui não é função do vigia, pode ser função do vigilante, mas não é função do vigia. Sexta questão diz: um vigia atua em um órgão público de grande porte responsável por atender ao público em geral. Considerando as responsabilidades e desafios do cargo, analise as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro para as verdadeiras e F para as falsas. É permitido ao vigia utilizar o computador do posto de trabalho para acessar suas redes sociais? Não, pessoal, não é permitido. Isso daqui não é uma atitude ética, ok? Não é uma conduta correta. O segundo diz: ao perceber uma fila de espera muito longa, o vigia deve procurar soluções para agilizar o atendimento, como chamar outro funcionário para auxiliar. Isso aqui está correto, portanto é verdadeiro. Beleza? O terceiro item diz: é fundamental que o vigia mantenha sigilo sobre as informações confidenciais a que tiver acesso durante o exercício de suas funções. Isso daqui é verdade, pessoal. Ele deve manter o sigilo das informações. Quarto item diz: caso um visitante se mostre agressivo ou desrespeitoso, o vigia deve responder da mesma forma. Não, pessoal, não deve responder da mesma forma, ok? Então, os itens são falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Portanto, o nosso gabarito é a letra B de bola, ok? Então, vamos aqui para a próxima questão, a sétima, que nos diz assim: conhecer os diferentes tipos de combustíveis é fundamental para escolher o extintor de incêndio adequado. Analise as afirmações a seguir e assinale verdadeiro para as verdadeiras e F para as falsas. Nos diz assim o primeiro item: ao combater um incêndio em madeira, um extintor de água pressurizada é a melhor opção. Isso daqui é verdade, pessoal. Classe A, o extintor de água pressurizada é a melhor opção. O segundo item diz: incêndio em líquido inflamável não pode ser combatido com extintor de CO2. Isso daqui está falso, pessoal. O CO2 ele pode ser utilizado sim na classe A, na classe B, ok? E na classe C também. Na classe A ele não é o mais eficaz, mas ele pode ser utilizado. Para combater incêndios de classe B que envolve líquidos inflamáveis, pode-se usar o extintor de pó químico seco? Pessoal, pode ser sim utilizado, então isso daqui é verdadeiro. O quarto item diz: todos os combustíveis estão no estado líquido? Isso daqui é mentira, pessoal. Existem combustíveis no estado sólido, ok? Então, isso daqui é falso. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Constitui-se, portanto, a letra B. Letra B de nosso gabarito, ok? Então, vamos aqui para mais uma questão que nos diz assim: considerando que um vigia pode precisar prestar primeiros socorros básicos ou identificar situações de emergência, a compreensão dos sinais vitais é fundamental diante disso. Diante disso, são os sinais vitais a serem avaliados em um primeiro socorro, com exceção de. Então, ele quer a exceção, que não é. O pulso, sim, pessoal, o pulso é um sinal vital. A pressão arterial também é um sinal vital. A temperatura também é um sinal vital. E o tamanho da pupila, pessoal? O tamanho da pupila não é um sinal vital, ok? Não é um sinal vital. Então, o tamanho da pupila é o item com que não é um sinal vital. Beleza? Vamos para a nona questão. Sempre que julgar necessário, o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho poderá requisitar amostras de EPI identificadas com o nome do fabricante e o número de referência, além de outros requisitos. Observe as sentenças abaixo e assinale qual delas não é da competência do Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, qual não é competência do Ministério do Trabalho e Emprego? A. Orientar e treinar os trabalhadores sobre o uso adequado, guarda e conservação dos EPIs. Pessoal, esse item aqui já é o nosso gabarito. Porque essa obrigação aqui, ó, ela é do empregador, pessoal. É do empregador. Prestar treinamento.
oferecer um EPI de forma grátis, um EPI com a qualidade boa, certo? Um EPI para a situação ali de emprego da pessoa, o risco que ela está ocorrendo, é função do empregador, ok? Do empregador. Oferecer os melhores materiais para o seu empregado. A letra B diz: receber e examinar a documentação para emitir ou renovar o CA de EPI. Isso daqui é sim do Ministério do Trabalho e Emprego, é uma função dele. Ele faz essa examinação da documentação. A letra C diz: fiscalizar a qualidade do EPI também é função, responsabilidade do Ministério do Trabalho e do Emprego, ok? A letra D diz: suspender o cadastramento da empresa fabricante ou importadora também é função do Ministério do Trabalho e do Emprego, beleza? Então, o item correto é a alternativa A. 10ª questão nos diz assim: cabe ao fabricante e ao importador de EPI, exceto. Então, isso aqui é o que cabe ao fabricante e ao importador. Pessoal, como é que você vai saber isso? Lendo a NR6. Leia a NR6. Tem PDF ela. Tem PDF. Então, você pode ler aí. Só digitar na internet e você vai encontrar. Ok? Então, vamos aqui para a letra A. A letra A nos diz assim: comercializar ou colocar à venda somente o EPI portador de CEA emitido pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Sim, pessoal, a ideia é função do fabricante e do importador. Porque que comercializa, ok? Ou coloca à venda é o fabricante ou o importador, beleza? Pessoal, a letra B diz: comercializar o EPI com manual de instruções em língua portuguesa. Isso daí é a orientação do fabricante, né, pessoal? Já dá para perceber. Orientando sua utilização, manutenção, processo de limpeza e higienização, restrições e demais referências ao seu uso, ok? Então isso daí também é a função do fabricante, beleza? A letra C diz: responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao CEA. É função também do fabricante e do importador, beleza? Ele se responsabiliza pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao CEA. Então, ele vai ter que priorizar essa manutenção da qualidade. A letra D diz: solicitar o recolhimento de amostra de EPI ao órgão regional competente em matéria de segurança no trabalho. Este é o item que não é uma competência alguma competência do fabricante do importador. Não é. A letra D. Certo? Isso daí é de um órgão regional. O órgão ali regional, por exemplo, o Ministério do Trabalho e Emprego ou o próprio órgão regional ali da região em que esse EPI está sendo comercializado, beleza? Então vamos aqui para a 11ª questão, que diz: sobre o tetraedro do fogo, assinale verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e falso para falsas. O abafamento consiste em diminuir ou impedir o contato do nitrogênio com o material combustível. Não havendo comburente para reagir com o combustível, não haverá fogo. Pessoal, tem uma pegadinha aí. Se você percebeu, tem a palavra nitrogênio, ok? E deveria ser o que? Oxigênio. Oxigênio. O oxigênio, ele é, portanto, comburente. O nitrogênio não é comburente. Então, este item já está falso. O segundo item diz: comburente é o elemento que possibilita vida às chamas e intensifica a combustão. O elemento comburente mais comum presente em 78% da nossa atmosfera é o nitrogênio. Pessoal, de novo, nitrogênio não é comburente. Esse item, portanto, está falso. Deveria ser o que? Oxigênio. O terceiro item diz: comburente, combustível, calor e reação e estrutura são os 4 elementos do tetraedro do fogo. Não. O tetraedro do fogo é formado por comburente, combustível, calor e reação em estrutura? Não, reação em cadeia. Então faltou a palavra cadeia aqui. Reação em cadeia. Portanto, esse item é falso. O próximo item diz: os componentes mais abundantes do planeta são oxigênio e nitrogênio. Não, nitrogênio não é um comburente. Ok? Então, item falso. Beleza? Então, os 4 itens estão falsos. Letra D, o gabarito aí da 11ª questão. Belezinha, pessoal? Vamos aqui para a 12ª, que nos diz: o controle eficaz da entrada e saída de veículos
e estacionamento de repartições públicas é essencial para garantir a segurança e a organização do local. Nesse contexto, é correto afirmar que a. É suficiente ter controle visual pelos seguranças sem necessidade de registro ou sistema de controle? Tá falso, pessoal. O sistema de controle ele ajuda muito, certo? Na segurança ali, visual. Então, daqui é falso esse item. A letra B diz: a implementação de um sistema de registro automatizado para monitorar a entrada e saída de veículos aumenta a eficiência e a segurança do estacionamento. De fato, pessoal, isso daqui que foi citado, certo? A implementação de sistema, ele vai ajudar na automatização e ajuda também a monitorar a entrada e saída de veículos e aumenta a eficiência, por consequência, e segurança do estacionamento. A letra C diz: a entrada de veículos de visitantes deve ser proibida para garantir a segurança. Pessoal, isso aqui está totalmente correto, pessoal. Não vou andar, vou proibir os visitantes, certo? Letra D diz: a verificação de documentos e propósitos da visita é considerada uma violação de privacidade? Já está errado, pessoal. Deve se perguntar assim. Então, letra B é o nosso gabarito. 13º item diz: em situações de incêndio no local de trabalho, o vigia deve saber agir corretamente. Em caso de um princípio de incêndio, a ação imediata mais adequada é... Veja que ele falou aqui, pessoal. Princípio de incêndio, ou seja, o início de um incêndio. A letra A diz: tentar apagar o fogo utilizando qualquer líquido disponível. Não, pessoal, não vou utilizar qualquer líquido disponível. E se eu pegar, por exemplo, um líquido inflamável e tocar no fogo, o que vai acontecer? Vai aumentar. Então esse item aqui está incorreto. Letra B diz: sair imediatamente do local, trancando todas as portas. Não, pessoal. Se você sair imediatamente do local, como é o princípio de um fogo, você pode sim conseguir diminuir, certo? Aquele princípio de fogo ou apagar o princípio do fogo. Beleza? Então, sair imediatamente do local não é a atitude mais correta. A letra C diz: abrir todas as janelas para que a fumaça se dissipe mais rapidamente. Pessoal, esse item aí está incorreto, pessoal. Não posso abrir ali no início do fogo todas as janelas. O que vai acontecer? Vai entrar oxigênio. Entrando oxigênio, o que vai acontecer? O fogo ele pode aumentar, porque vai aumentar o nível de comburente. Beleza? Então também não é o nosso item correto. Ok? A letra D diz: utilizar o extintor adequado para o tipo de incêndio e acionar a equipe de emergência. É isso, pessoal. Isso daqui é o que deve ser feito. Facinho a questão ali. 14ª diz: o vigia tem um papel importante na segurança, na preservação e na prevenção de acidentes. Quanto às regras básicas de comportamento profissional no trato com o público, assinale a alternativa correta. Letra A diz: deve-se responder a perguntas do público interno e externo apenas com respostas técnicas e objetivas? Não, pessoal. Devo utilizar respostas fáceis do público entender, ok? O vigia deve sempre se mostrar impositivo e desconfiado ao abordar qualquer pessoa? Também não, pessoal. Não posso utilizar de desconfiança. O tratamento ao público deve ser cordial e respeitoso, mantendo uma postura de atenção e prontidão. Isso é de fato real. O vigia deve ter essas atitudes. Letra D diz: é função do vigia resolver sozinho qualquer conflito? Já está errado, pessoal. Não precisa nem ler o restante. Então vamos aqui para a 15ª questão. O fogo é uma reação química que libera grande quantidade de energia. Para controlá-lo, é necessário interromper essa reação. Qual das alternativas a seguir apresenta somente métodos que visam interromper a reação de combustão e extinguir o fogo? Então, quais são os métodos para extinguir o fogo que estão na 15ª questão? Letra A: o abafamento, a solidificação. O abafamento, sim. A solidificação, não. Mudança de estado da matéria, solidificação. Letra B diz: arejamento e inundação. Nada a ver. Arejamento não tem nada a ver com método de extinção, certo? E nem inundação. O resfriamento, sim, é um método. O arejamento não é um método. O resfriamento, ele é um método, e o isolamento também é um método. Portanto, resfriamento, quer dizer, isolamento, são os métodos corretos. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Quando realizar o controle de entrada e saída do prédio público, onde o vigilante está lotado, ele deve permitir o acesso de todas as pessoas, mesmo daquelas que se recusarem a identificar, já que é prédio público? Não, pessoal. Se a pessoa se recusou, eu não posso deixar ela entrar, ok?
Então está errado. O próximo item diz: quando realizar o controle de entrada e saída do prédio público onde o vigilante está lotado, ele deve emitir notas e assinar recibos de todos aqueles que lhe pedirem com gentileza para fazer. Não, pessoal, isso daqui não é função de um vigia, ok? Terceiro item diz: quando realizar o controle de entrada e saída do prédio público onde o vigilante está lotado, ele deve permitir que as pessoas estranhas e não identificadas circulem pelas dependências. Está errado, pessoal. Pessoas estranhas, ok? Se elas não são identificadas, eu não posso permitir que elas fiquem circulando pelas dependências do prédio. Então, todas as afirmativas, ou seja, nenhuma está correta, beleza? Vamos aqui para a 17ª questão, que nos diz: um ambiente de trabalho seguro e saudável contribui significativamente para a qualidade de vida dos trabalhadores. Diante disso, sobre os fatores de risco à saúde do trabalhador, classicamente considerados, assinale verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Aí nos diz assim: fatores químicos são vírus, bactérias, parasitas, geralmente associados ao trabalho em hospitais, laboratórios e na agricultura pecuária. Pessoal, quando falo em bactérias, certo? Bactérias, vírus, isso daqui nos remete mais parasitas, hospitais, a fatores biológicos e não fatores químicos. Então, aqui está trocado, aqui não é fator químico, aqui deveria ser fator biológico. Então, fatores biológicos, beleza? O segundo item diz: esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, imposição de rotina intensa são fatores ergonômicos? Opa, isso sim são fatores ergonômicos, porque ele diz esforço físico, levantamento de peso, postura, então tem a ver com ergonomia, tem a ver com postura, portanto o item é verdadeiro. Nos diz assim o próximo item: fatores mecânico e de acidentes ligados à proteção das máquinas, arranjo físico, ordem e limpeza do ambiente de trabalho, sinalização, rotulagem de produtos e outros que podem levar a acidentes do trabalho. Então os fatores mecânicos, ou seja, fatores mecânicos e de acidentes, eles estão ligados à proteção das máquinas? Estão, pessoal. Estão ligados ao arranjo físico? Sim. Ordem e limpeza do ambiente? Sim. Trabalho, sinalização? Sim. Todos são fatores mecânicos e de acidente, portanto é verdadeiro. Olha só, preste atenção nesse próximo item, ele diz: fatores biológicos são classificados como agentes e substâncias químicas. Aí você já quase que matava a questão, né? Substâncias químicas sob forma líquida, gasosa ou partículas e poeiras minerais e vegetais, comum nos processos de trabalho. Daqui são fatores o que, pessoal? Fatores químicos. Portanto, não são fatores biológicos. Então eu troquei, certo? Fiz essa troca aí entre fator biológico e fator químico, só para você ter atenção no dia da prova. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, letra C, beleza? Questãozinha feita por nós. 18ª questão diz: as relações humanas são intrínsecas à nossa natureza e moldam a nossa experiência em todos os aspectos da vida, inclusive no ambiente de trabalho. A forma como nos relacionamos com os colegas, superiores e subordinados influencia diretamente o nosso bem-estar, a nossa motivação e os resultados que alcançamos. São, entre outros, pilares do relacionamento interpessoal no trabalho: autoconhecimento e vaidade. Pessoal, autoconhecimento, beleza, mas agora a vaidade, aí não, pessoal, não é um fator relevante. Assertividade e intransigência, assertividade sim, agora ser intransigente, não, pessoal, não é uma atitude legal. Letra C diz: arrogância e assertividade. Também não posso ser arrogante, pessoal, devo tratar as pessoas bem. Assertividade, beleza. Letra D diz: autoconhecimento e cordialidade. Sim, pessoal, autoconhecimento é algo bom, se conhecer e ser cordial com as pessoas. Então, letra D. Perceba, pessoal, o que está dizendo locais de baixo risco? A 19ª questão diz: a distância máxima de instalação entre extintor deve ser de... Olha só, a distância máxima, certo? E é baixo risco. Baixo
Risco e o que? Distância máxima. Beleza? Então, vamos saber aqui, pessoal. Eu já vou dar lá o gabarito, 25 metros. Então, você vai anotar aí quando a distância for baixa, certo? A distância, ou o risco for baixo, na verdade, baixo, a distância deve ser de, no máximo, 25 metros. Veja que eu disse no máximo. Ele pode botar 10, pode botar 11, mas o máximo que ele pode botar ali deve ser de 25 metros. Se for de médio, o risco for médio, a distância, ou médio, a distância deve ser de, no máximo, 20 metros. E se for um risco alto, ok, deve ser de, no máximo, 15 metros. Veja que eu disse no máximo, assim como está dizendo aqui. No máximo. Ok? Então, beleza. Vamos aqui para a última questão que diz: controle de acesso pode ser considerado toda ação, mecanismo ou sistema utilizado para restringir e gerenciar acessos a um determinado ambiente físico ou lógico. Uma das funções básicas dos sistemas de controle de acesso é ser capaz de criar um ambiente pouco atraente para as tentativas de acesso não autorizado. Ou seja, o pessoal está basicamente perguntando o que é que um ambiente pouco atraente, certo? Como é que ele é relevante, o que é que ele deve fazer, certo? O que é que esse sistema de controle, sendo ele fazendo que o ambiente seja pouco atraente, ele deve fazer o que com aquela pessoa? Então, eu quero invadir aquele local. Mas esse sistema de controle, sendo ele pouco atraente, ele vai fazer com que eu fique desestimulado, certo? De fazer aquele determinado crime, de cometer uma determinada atitude errada, certo? Então eu estou te dissuadindo, como diz a letra C. Eu estou te dissuadindo, ok? Eu estou te desestimulando, beleza? Você fazer. Então é como se estivesse desestimulando, dissuadir, certo? Então persuadir é querer te levar a fazer algo, dissuadir é querer que você não faça aquilo, beleza?